Muito bem. Eu vou fazer uma oração, fechando esse nosso momento aqui que antecede a aula. Vou orar. Me acompanhem em oração, meus irmãos. Vamos abaixar nossas cabeças e nos dirigir a Deus. Te agradecemos, Pai amado, pelo teu cuidado conosco. Obrigado, Pai, porque tu nos trouxeste até aqui. Te agradecemos por este lugar e este tempo que nós separamos para estudar mais da tua palavra, Pai amado. Nós dependemos de ti em tudo, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, o teu poder, a tua soberania e também, ó Pai, o amor que tens por nós em teres enviado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do Davi Barnett. Nós te agradecemos porque tu cuidaste dele, ó Pai, no período em que ele teve internado, cuidando, ó Pai, dessa embolia pulmonar que ele sofreu. E te agradecemos porque ele já teve alta. Te pedimos, ó Pai, pelo restante do tratamento, ó Pai, que ele conduz em casa, para que as medicações sejam eficazes, ó Pai, e completem, ó Pai, sua recuperação, para a glória, ó Pai, do teu nome. Nós te pedimos pelo irmão Messias e pela sua família. Te peço, ó Pai, que tu dês a ele sabedoria, ó Pai, para conduzir sua casa, para cuidar dos seus, e também, ó Pai, que tu preserves a todos em saúde, ó Pai, em segurança. E aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, venham a se encontrar contigo, ó Pai, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós também, ó Pai, lembramos aqui da Jamile, que é colega de trabalho da Lindsay, Senhor, que está sofrendo com câncer de pele, recebeu recentemente esse diagnóstico. Te pedimos, ó Pai, que tu tranquilize o seu coração e que também, ó Pai, tu dês a ela o tratamento necessário para que ela consiga, ó Pai, se livrar dessa doença, Senhor, para a glória do teu nome. Peço também por mim, Senhor, que estou preocupado, ó Pai, com essa hérnia que está um pouco mais saltada que o normal. Que tu me dês, ó Pai, tranquilidade e, sobretudo, ó Pai, que tu também ilumines os médicos, ó Pai, que logo mais vão examinar, para que eu tenha o diagnóstico adequado e também o tratamento correto, Senhor. Nós colocamos, ó Pai, diante de Ti a vida da nossa irmã Ieda, que está no campo missionário, que está sozinha, ó Pai, nesse tempo. Ó Deus, que Tu tenhas misericórdia da Ieda, ó Pai, que Tu conforte o seu coração e dês a ela, ó Pai, a tranquilidade, não só para realizar o trabalho, ó Pai, que está ali sendo cumprido, para que o Teu nome venha a ser proclamado em meio àquelas pessoas, mas também, Senhor, que Tu tranquilizes o seu coração para que ela possa desfrutar da paz que excede todo o entendimento, que somente, ó Pai, temos acesso mediante a graça no nosso Senhor Jesus. Por fim, ó Pai, eu lembro aqui da Monique, ó Pai, também peço pela sua saúde. Nós colocamos todos esses pedidos diante de Ti e pedimos por esta aula, que nesse tempo, ó Pai, que nós vamos estudar a Tua palavra, nós sejamos, ó Pai, iluminados pelo Teu Santo Espírito e que aprendamos mais de Ti, que haja transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Meu nome é Perotti, eu sou um dos professores da sala. Nós somos uma equipe de 4 professores e nós estamos já faz alguns meses estudando o livro de Atos. Essa lição aqui, apesar de ser a lição 6, já é a 12ª aula que nós temos sobre este livro. Nós estamos caminhando calmamente ao longo deste livro. Nós tivemos, por exemplo, no domingo passado, uma prova, que vocês tiveram o prazer de fazer a prova e chegaram à humilhante constatação de que mereciam nota baixa. Mas eu também não tive uma nota 10, né? Eu fiz a prova, eu tive o prazer de fazer a prova aqui também. O pastor Neto nos agraciou com um monte de pegadinhas na prova, para que a gente perceba que temos que prestar mais atenção enquanto fazemos a leitura. Tá? É divertido fazer essa prova, ainda mais quando não vale nota. A gente não vai ser reprovado aqui nessa escola. Nós já somos aprovados por meio de Jesus Cristo, que morreu por nós. E quando nós encontrarmos a prova final, nós nem seremos julgados. Nós somos diretamente promovidos ao céu
porque o sangue de Jesus já nos marcou como aprovados. Isso é a maior beleza de participarmos da escola dominical. É de que, se dependesse dos nossos próprios méritos, nós seríamos reprovados. Mas nós somente alcançamos a aprovação porque o Senhor Jesus Cristo passou pela prova por nós, morreu no nosso lugar, pagou o preço que deveríamos pagar, passou pela segunda época que nós passaríamos, e Ele alcançou a aprovação que nós não merecemos. Falando nisso, falando no livro de Atos, hoje a gente vai estudar Estevão. A história de Estevão começa no capítulo 6 e acaba no capítulo 7. Mas o testemunho dele dura até hoje. O versículo-chave que a revista selecionou é esse de Atos, capítulo 7, versículo 55, que é quando Estevão está para ser apedrejado, ele cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Que visão maravilhosa! Um homem cheio de graça, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, antes de ser morto, antes de ser feito o primeiro mártir da história do cristianismo, ele olhou para o céu e viu a Jesus Cristo à direita do Deus Pai. Como objetivos desta aula, pessoal, nós temos esses três. Primeiro é entender que Deus hoje é o mesmo e continua agindo em meio à igreja, que é um objetivo geral que nós temos aqui no estudo do livro de Atos. Segundo objetivo é perceber que, ao passarmos por várias provações, é o Deus Todo-Poderoso que está conosco. E pode ser que, eventualmente, essa provação pela qual você esteja passando tenha por fim a morte. Nossa, Perote, eu achava que essa novela tinha um final feliz, que todas as provações pelas quais eu passasse, eu ia ser liberto no final. E quem disse que a morte é um final vergonhoso? Pelo contrário, o Evangelho nos julga, assim, bem-aventurados, se tivermos a honra de padecermos por Jesus Cristo. Então, embora o Deus Todo-Poderoso esteja conosco, nem sempre o final vai ser você numa praia deserta, desfrutando de bênçãos e tudo nesta vida. Pode ser que seja a morte, como foi com Estevão. Terceiro objetivo, praticar a memorização de trechos bíblicos que o sustentarão em tempos de provação. Esse terceiro objetivo aqui é a lição de casa. Estevão, no seu discurso de defesa, que não era uma defesa necessariamente, ele recitou a história de Israel em um breve resumo. Ele tinha a história escrita em seu coração. Então, se nós tivermos trechos bíblicos memorizados, gravados no nosso coração, temos uma chance maior de superarmos os desafios, de superarmos as provações de um modo agradável a Deus. De modo que nós também, como crentes, não sejamos envergonhados. Tá bom? Contexto. A minha aula sempre vai começar com um pouco de contexto. Então, o contexto, lembrando que o trecho que a gente estuda na lição de hoje começa no versículo 8 de Atos 6. E qual é o contexto? Em geral, você volta um pouquinho e lê um pouquinho que você vai entender o contexto. E aqui é a instituição dos diáconos, que foi o tema da aula passada. Atos 6, de 1 a 2. Abre comigo lá em Atos capítulo 6 e deixa aberto. Não fecha, por favor. Atos capítulo 6. Abra ou ligue sua Bíblia em Atos capítulo 6. Os versículos 1 e 2 falam assim, ó. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus,
porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, primeira coisa que eu quero mencionar nesse contexto é que a igreja estava concentrada em Jerusalém. Lembra que na prova caiu, né? Jerusalém, a igreja inicialmente estaria em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois até os confins da terra. Ou seja, a igreja... Vixe, passou sozinho aqui. Tá? Então, a igreja passaria por um espalhamento, por uma expansão territorial. Mas naquele momento a igreja de Jerusalém estava crescendo muito e já estava dando problema. Né? Qual era o problema? Né? A gente, pela primeira vez, é mencionado que na igreja havia helenistas e havia hebreus. Nossa, Perotti, eu não entendi o que são os helenistas e os hebreus. Os helenistas, né? Esse termo helenos quer dizer grego, né? Então, haviam judeus de fala grega e havia judeus de fala aramaica, que era a fala nativa ali, o dialeto que se falava ali na região da Judéia. E tinha judeus desses dois tipos. E os helenistas, né, não era necessariamente um conflito, pessoal. Não era porque tinha um conflito ali. Mas acontece que as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Por quê? Provavelmente era porque quem fazia a distribuição diária eram os apóstolos. Provavelmente por isso. E provavelmente porque a maioria dos apóstolos era caracterizada como hebreu. Embora houvesse pelo menos 2 apóstolos ali com um nome grego, André, Filipe, eles tinham nomes gregos, mas aconteceu de as viúvas serem esquecidas. Então, a solução que foi adotada em Atos 6, de 3 a 7, não vou dar essa aula novamente aqui, porque o professor anterior já deu, tá? Aconteceu que a igreja escolheu diáconos. Não foi necessariamente um processo como o nosso, em que a igreja indica, o conselho avalia e depois a gente submete à assembleia. Provavelmente houve uma discussão na assembleia, na reunião da igreja, a igreja reunida em assembleia, e foram escolhidos 7 diáconos. E dos 7 diáconos, se você for ver a lista, que está no versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí tem outros, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, não era corintiano, mas o nome é esse, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Tá? Então essa era a lista dos camaradas. Tá? E Estevão é o primeiro. Provavelmente Estevão era dos helenistas. Como é que você sabe, Perotti? Porque Estevão é uma palavra grega, em grego é Stéphanos, que quer dizer... Quem sabe? Pastor sabe. Quer dizer? Tá de brincadeira, né? Stéphanos quer dizer coroa, tá? Ainda mais assim, é muito comum ali da cultura grega, né? Ou quando você tinha os Jogos Olímpicos, os vencedores eram premiados com uma coroa. Então, o nome do Estevão vem do Stéphanos, que quer dizer coroa. Tá? Esse slide eu apresentei na primeiríssima aula, né, 11 aulas atrás, sobre em que parte do panorama do livro de Atos a nossa aula de hoje se situa. Tá? E eu marquei ali, ó, dá para ver no laserzinho ali, ó, verdinho. Capítulo 6 e 7 já são no final do testemunho em Jerusalém, conforme essa fonte aqui, ou conforme essa outra fonte aqui, que é esse comentário aqui, por acaso eu trouxe. Tá? É o início da expansão da igreja. Nossa, Perotti, o início da expansão da igreja é com a morte de Estevão,
A gente vai ver isso ao longo da aula, tá bom? Agora vamos ler o trecho, tá bom? Ah, não. Vamos ler, eu vou ler com vocês aqui, me acompanhe. Atos 6, 3. Me acompanha aí, versículo 3 de Atos 6. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Aí começa os elogios. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí tem toda a turma aqui. Vou pular o 6, vou pular o 7. Olha o 7 aqui, ó. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vou para o 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, pelo qual ele falava. Vários elogios nesse pequeno trecho ao caráter de Estevão. Primeiro, era um cara de boa reputação. Por que era importante que Estevão, diácono, tivesse boa reputação? Porque isso ajuda muito no governo da igreja. Você não vai colocar uma pessoa de má reputação para governar porque essa pessoa não tem autoridade, ela não tem respaldo dos próprios atos, da própria fama, para que venha a exercer um papel de liderança na igreja. Primeiro ponto. Segundo, a gente viu aqui, no versículo 10, que ele era um homem sábio, ele era cheio de sabedoria. Como é que a gente nota a sabedoria numa pessoa e para que isso é importante? Né? Se a gente fosse diferenciar sabedoria de conhecimento, meus irmãos, o conhecimento é aquilo que eu estudo, é aquilo que eu consigo aprender com base nas consultas que eu faço, os livros que eu leio, as aulas que eu assisto. Mas a sabedoria, né, essa é uma definição relativamente conhecida, tá? A sabedoria é o conhecimento em prática. É você conseguir aplicar aquele conhecimento em uma decisão difícil. Aplicar o conhecimento numa situação que não é nem branca, nem preta, é meio cinza, e fica difícil de você julgar a situação. Sabedoria é importante nessas horas. Em geral, a sabedoria vem com a experiência, mas a gente conhece alguns exemplos de pessoas que são mais velhas e que não são necessariamente sábias. Não estou falando de ninguém aqui não, mas a gente conhece muitos exemplos por aí de pessoas que não têm sabedoria, embora tenham vivência. Tá? Sabedoria era algo que Estevão tinha. A Bíblia não deixa claro qual era a idade de Estevão, mas provavelmente não era um jovenzinho. Porque se a igreja era muito numerosa, já passava de 5.000 pessoas assim, tinha muita gente para ser escolhida ali. Então, Estevão, provavelmente, ele ainda tinha alguns cabelos brancos ali que pudessem ajudar no respaldo da sua fama, da reputação que tinha, do conhecimento que tinha. A gente vê aqui, ao longo do capítulo 7, que Estevão tinha conhecimento. Mas não tinha só conhecimento, tinha sabedoria também. Outro ponto, ele era cheio de fé e do Espírito Santo. A aula não é sobre fé, mas nós podemos notar que Estevão, ele era uma pessoa de fé muito firme, de fé muito forte, porque ele resistiu até o fim dele. E o fim dele é um capítulo para frente, é no final do capítulo 7, Estevão é morto. E a sua fé não foi abalada. Por isso é importante, meus queridos, que nós procuremos desenvolver a nossa fé e que nós procuremos também nos espelhar em pessoas de fé provada. E cheio do Espírito Santo. Ele realizava aqui, eu não enumerei aqui nos slides, mas ele realizava sinais e prodígios
que eram evidência da presença do Espírito Santo com ele. Lembremos que o contexto do livro de Atos é um contexto específico. Espera aí que resolveram me ligar no meio da aula. Ainda é minha irmã fazendo gol contra. Vê se pode. Tá? Então, continuando aqui, meus queridos. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E no contexto do livro de Atos, os sinais e prodígios que Estevão realizava autenticavam a presença do Espírito Santo com ele, que era algo recente ali no contexto da igreja. Ele era um homem cheio de graça. E a palavra graça aqui, em geral, era interpretada como bondade. Ele era um homem bom. Se o problema era a distribuição diária, Perote, o que era distribuição diária? Não entendi isso daqui. Vou explicar. A gente já viu que havia irmãos na igreja de Jerusalém que passavam necessidade. Então, todo mundo ofertava aos pés dos apóstolos, alguns até se desfaziam de patrimônio, caso houvesse necessidade, e as ofertas eram depositadas aos pés dos apóstolos. Então, a distribuição era esse repartir de recursos, repartir de comida, repartir do que fosse necessário. Era uma comunidade grande ali que tinha as suas diferentes necessidades. Então, se o Estevão era um homem bom, ele foi o primeiro da lista que ia ser selecionado. Não somente por causa disso, mas também porque a história dele em sequência tem uma importância histórica forte para a igreja. E era um homem cheio de poder. O poder a gente já falou agora há pouco. Tá? Que é essa questão mesmo da ação do Espírito Santo através da vida dele. Tudo isso era importante num líder. Acontece que, vocês já ouviram uma frase que é assim? Prego levantado, toma martelada. Já ouviram essa frase? Geralmente a gente vai aplicar que você precisa ter sabedoria no trabalho, que você não pode ficar querendo aparecer demais, puxar o mérito demais para suas coisas, porque você vai atrair a inveja das pessoas e a rivalidade de alguns. Mas aqui era no sentido bom. E nós, crentes, quanto à qualidade do nosso testemunho, precisamos ser pregos levantados. E se vier a martelada do mundo, glória a Deus por isso. Mas acontece que a beleza da posição que nós alcancemos, né, no nosso testemunho, não é para a nossa glória, mas precisa ser sempre para a glória de Deus. E isso aconteceu com Estevão. Olha só o que começou a acontecer aqui com Estevão, tá? Pausa. Eu gosto de ficar pegando alguns detalhezinhos do texto, para a gente ver como a Bíblia é rica em detalhes e quanto mais você estuda, mais você tem chance de aprender com os detalhes. Olha só, no versículo 7, fala assim, no final. Se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. É interessante que os religiosos da prática judaica estavam se convertendo ao cristianismo. Mas quando fala muitíssimos sacerdotes, alguém pode perguntar, Perote, não é um exagero? Não tinha uns 8 ou 10 sacerdotes somente? Não. O ministério no templo era algo que tinha uma longa escala de pessoas que participavam. Se você for ver lá no início da história de João Batista, fala que Zacarias tinha chegado a vez dele de ministrar no Santo dos Santos. Então, há um revezamento de ministrações que os sacerdotes fazem, e é uma escala que pode levar mais de um ano, mais até que 2 anos, podia levar mais até que 2 anos, para que chegasse a vez de determinado sacerdote oficiar no templo. Um número que era estimado aqui pela fonte, pelo Marshall que eu estudei, havia cerca de 18 mil sacerdotes e levitas. Então, um número de muitíssimos aqui já é um número que passa de dezenas e é totalmente factível. Versículo 10 fala assim, e não podiam resistir à sabedoria do Espírito,
pela qual ele falava, né? Aqui no versículo 10, é o 9, tá, pessoal? Errei. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, tá? Nossa, Perote, quanta sinagoga, né? Primeiro, né? Havia somente um templo, mas o número de sinagogas era tão grande quanto se quisesse. Bastava 10 homens para formar o núcleo de uma sinagoga, e a sinagoga é um lugar de oração e leitura da palavra de Deus. Não é um lugar que seja estabelecido, que fosse estabelecido por decreto divino. Assim como o templo foi estabelecido por conta de uma decisão divina, como sequência ao estabelecimento do tabernáculo. Mas é um local de oração e leitura da palavra de Deus que foi criado durante o cativeiro babilônico, quando vieram, saquearam o templo destruído, e o povo longe de Jerusalém, aí criou-se a tradição de se estabelecer sinagogas, cuja finalidade é a oração e leitura da palavra. Não se fazia sacrifícios na sinagoga. Sacrifícios é um negócio do templo. Mas o negócio da sinagoga é oração e leitura da palavra. E aí, quando fala dessas pessoas que eram das sinagogas, né? Que eram da sinagoga chamada dos libertos. Esses libertos eram pessoas que tinham sido aprisionadas por Roma e tinham sido libertados em um determinado momento. Ô, Charbel, chegando o microfone aí. Lá vai o branco. Duas perguntas. Os sacerdotes que se convertiam, eles se tornavam semelhantes a um judeu messiânico? E a segunda pergunta é se eles tinham as mesmas características dos saduceus, que não criam na ressurreição, nem nas demais partes da Bíblia. A pergunta é muito boa e eu não tenho a resposta para nenhuma delas. Provavelmente eles abandonavam o ofício, tá? Se eles chegassem a um entendimento completo da palavra de Deus, não fazia mais sentido nenhum oficiar no templo. Porque, aliás, o próprio discurso de Estevão defende essa tese de que o templo cumpriu seu papel na história e que agora nós somos o novo templo. Deus não está restrito a um local, mas com a descida do Espírito Santo, ele habita nos crentes e nós somos o santuário do Espírito Santo. O local de adoração é onde a igreja se reunir. E quanto a ser como um judeu messiânico, eu não sei exatamente a que você está se referindo quando você fala um judeu messiânico. Porque a comunidade ali dos crentes era quase todo mundo judeu, né? Mas eu não sei exatamente em que contexto você usa essa nomenclatura. O judeu messiânico de hoje, eles não são membros da igreja. Eles são apenas judeus que aceitam que Cristo é o Messias. Sim. Mas continuam seguindo, de certa forma, alguns rituais judaicos, né? E como se fossem espiões infiltrados em meio à comunidade judaica, proclamando a salvação em Jesus. Essa pergunta. A resposta eu não sei do mesmo jeito. Tá bom? Continuo sem saber. Tá? Seria bom se eu tivesse as respostas. Então, o irmão está com o microfone aí, ó. Quem mais? Pastor, tem ali, ó. Obrigado, viu, Charbel? Nem todo judeu é messiânico. E o fato de ele ser messiânico não significa que ele creia em Jesus. Uma coisa é acreditar que Jesus é o Messias. Filipe falou isso, achamos o Messias. É possível vir isso de onde ele está vindo? Então, havia o credo, havia a fé de que um Messias viria. Eles não conseguem atribuir a messianidade que eles esperavam a Jesus. Quando eles fazem isso, eles tornam-se igreja. Aí são servos do Senhor. Quando um sacerdote, no uso de suas funções, ia para o templo, ele estava seguindo um ritual muito antigo. O capítulo 7 de Atos fica claramente a divisão
entre o antigo sacerdócio, que ele traz inclusive de Abraão. Ele vai trazendo toda a linhagem de Abraão, a história de Abraão, e ele rompe com isso, dizendo, nós agora somos os sacerdotes. Ele entendeu esta virada de chave. O Senhor nos fez sacerdotes, o que é atestado nas cartas de Paulo, né? Sim. Oi. Joia. Tá a Charbel aqui, ó. Aqui na frente. Aqui na frente. Aqui na frente, ó. Tá bom. Tá chegando aqui a pergunta. Antes que vá muito longe, aqui, o texto mesmo, em cima do texto. Você falou que existia várias sinagogas, ok? Que grupo de 10 pessoas tinha várias sinagogas. Sim. E um único templo. É isso. Aí aqui no texto fala da sinagoga dos libertos, que você já explicou ali. Sim. Tá? E esses sirineus, alexandrinos, Cilícia, Ásia, são locais, pessoas, por exemplo, pessoas dos sirineus. Que pessoas são essas? Dos alexandrinos. Sim. Que pessoas são essas? É isso que eu não entendi. Eu vou chegar lá. Eu quero Vou chegar lá. Essa era a minha sequência aqui no comentário. Tá? É natural que quando você está num novo lugar, né, havia judeus de várias nações, porém, vários deles morava em Jerusalém. Tá? Então, quando fala aqui da sinagoga chamada dos libertos, eram pessoas que tinham sido prisioneiras de Roma e haviam sido libertadas por algum motivo. E todos eram judeus e constituíam uma sinagoga, porque tinham alguma afinidade. Hã? PGs, é como se fosse um PG. Bem, boa analogia, pastor. Aqui, os sireneus eram pessoas que eram de Cirene. Os alexandrinos eram pessoas que eram de Alexandria. E é natural, quando você é nativo de um determinado lugar, que você se aproxime das outras pessoas que moram nesse lugar diferente, mas que são nativas do mesmo lugar que você. Já viu o Facebook ou o Instagram de um brasileiro que mora no exterior? Ele está sempre junto com quem? Os brasileiros. Mesma coisa aqui. Tá? Os alexandrinos eram de Alexandria. Aí tinha o pessoal que era da Cilícia, que era uma região ali da Turquia. O pessoal que era da Ásia, que era outra região da Turquia. Então, eram pessoas que eram de diferentes nacionalidades. Tem pessoas que dizem que eram 5 sinagogas, tem pessoas que dizem que eram 2 sinagogas, alguns estudiosos dizem que era uma sinagoga só. Então, essa parte aí, não existe acordo. A construção no grego, pelo que o Marshall fala, é de que provavelmente havia uma sinagoga dos libertos, dos sireneus e dos alexandrinos, e havia outra sinagoga do pessoal da Cilícia e da Ásia. Tá? Então, essa é uma interpretação comum também. Mas aqui podia ser até 5 sinagogas aqui que faria sentido igual. Tá bom? É sobre o que faz sentido, é sobre o que é de verdade, só pegando a máquina do tempo e viajando. Tá bom? Beleza. Agora vou voltar para a pausa que eu tinha feito, play. Vou voltar para onde eu estava. Atos 6, de 11 a 15. Tá? 11 fala assim, ó. Então, subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vamos lá. Olhando aqui essa passagem, aqui no versículo 10, a gente vê que Estevão falava pelo Espírito com sabedoria. Estevão não argumentava baseado no seu próprio conhecimento somente,
mas ele buscava a orientação do Espírito Santo para argumentar do jeito que ele falava. Tá? Olha só, isso aqui foi profetizado, de certa forma, foi previsto por Jesus Cristo. E acontece novamente até o dia de hoje. Olha, Lucas 12, 11 e 12. Fala assim: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Então, o que Jesus previu em Lucas 12 estava acontecendo agora. Pela primeira vez? Não. Pedro e João já tinham sido levados diante do Sinédrio, e isso aconteceria várias outras vezes ainda, tá? Continuando, tá? No versículo 11 fala que teve testemunhas falsas subornadas. Charbel, por favor, podia passar para a Leila ali, por favor? Essa ideia de que o Espírito fala, coloca na nossa boca o que a gente deve fazer, eu acho isso de um cuidado tão especial, porque e muitas vezes que a gente se vê em alguma situação de falar do Evangelho, e aí, de repente, vem à memória da gente algum texto que de repente você leu e nem se lembrava mais daquele texto, e o Espírito traz isso à memória. Eu acho isso uma coisa tão grande, tão impressionante, que vale a pena estudar a palavra para ter essas mensagens para o Espírito usar. Eu acho incrível, não dava para passar sem eu falar isso. Legal, que bom. É bem isso, pessoal, de vocês precisando da orientação do Espírito Santo para falar numa situação difícil. Às vezes não é necessariamente sobre um tema de evangelização, ou sobre um tema de pregação, por exemplo, ou de ministrar uma aula, como eu estou aqui falando, mas às vezes a gente está envolvido em demandas seculares. Às vezes eu vou participar de uma reunião e eu tenho medo de falar bobagem, ou é uma reunião muito delicada, muito sutil, assim a diferença entre o sucesso e o fracasso. Então, nesses momentos, eu entrego o meu desempenho a Deus. Eu peço orientação do Espírito Santo para, inclusive, me ajudar nessa hora. Fica a dica, porque Deus ajuda também nessas situações, não somente nas situações eclesiásticas, nas situações relacionadas à igreja, à obra de Deus, mas Deus se preocupa com você em todas as esferas da sua vida. Obrigado, Leila. Versículo 11 do capítulo 6. Falsas testemunhas foram subornadas, e as acusações eram blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Aí Levítico 24:16 diz: quem blasfemar contra Deus vai morrer apedrejado. Tá? Ele foi acusado de falar contra o templo e contra a lei. Guarda bem essas acusações: Moisés, Deus, templo, lei. E disseram também que Jesus destruiria o templo e mudaria os costumes de Moisés. Quer dizer, Estevão disse que Jesus tinha dito isso. Tá? Então, de fato, Jesus ensinou algumas coisas relacionadas a isso. Porém, para aquele que não é nascido de novo, é um grande absurdo. E os judeus ali qualificaram como blasfêmia, tá? Essas falsas testemunhas, né? E Jesus ensinou, de fato, em João 2, 17 a 21, e Mateus 12, de 5 a 6, que ele substituiria o templo, de que ele destruiria esse templo e o reergueria em 3 dias, mas ele falava de si próprio, e falava que ele cumpriria a lei e os profetas. Mateus 12, 5 e 6. Então, esses ensinos, de alguma forma, estavam presentes no ensino de Jesus. Mas as falsas testemunhas torceram o ensino e colocaram ele na fogueira, o Estevão na fogueira, diante do Sinédrio. Alguns destaques nessa parte. Tá?
Perote, blasfêmia, é um negócio meio... Eu não sei o que quer dizer isso. Vai que você nunca ouviu falar, então deixa eu explicar. Blasfêmia é falar mal de Deus ou das coisas de Deus. É insultar Deus, difamar Deus, falar mentiras sobre Deus. Então, essas colocações, esse tipo de fala é blasfêmia. E no versículo 15, pessoal, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Esse rosto como se fosse rosto de anjo é provavelmente um indicativo de inspiração divina para responder às acusações. Ou é a face de alguém que reflete a glória de Deus. Não significa que a pessoa virou santa, pura, que a pessoa nunca mais vai pecar. Não significa isso de forma alguma. Mas significa alguém que está na presença de Deus, pronto para realizar uma determinada tarefa. Ou que acabou de sair da presença de Deus, como aconteceu com Moisés, lá em Êxodo 34, 29. Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas. Na hora que ele chegou lá embaixo, o pessoal, Moisés, você está meio reluzente, cara. Não dá para olhar para ti. Então, era esse tipo de feição que provavelmente, né, os comentaristas falam, que Estevão dispunha ali na frente das pessoas. Vamos para frente, que o tempo não é infinito aqui na nossa aula, tá? Espera aí. Vai, desliga esse negócio. Ah, o botãozinho não funcionou aqui. O botão que eu queria que funcionasse. Tá? Vamos para Atos 7. Agora eu vou ler tudo de uma vez. Força. Me acompanhe na leitura, abre a Bíblia e estuda cada palavra enquanto eu vou lendo. Atos 7, de 1 a 53. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai, quando foi exposto
a filha de Faraó, o recolheu e criou-o como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para no-las transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque, quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Olha só, eu vou voltar aqui um slide, 2, né? Quais são os elementos da acusação? Ó, vê uns nomezinhos, vou só dizer umas palavras-chave. Moisés, Deus, templo, lei. Aí, templo, Moisés. Então, a defesa de Estevão, que a gente leu agora,
que não é uma defesa, é um discurso, porque Estevão não estava procurando se defender, mas ele estava apresentando a verdade do jeito certo. É um discurso que fala de Moisés, que fala de Deus, que fala do templo, que fala da lei. Claro que ele começa contando a história de Israel, aí ele vem de Abraão, para passar por tudo isso que eu falei agora. Então, voltando aqui, vejam a estrutura da argumentação de Estevão, que é um recital de história. Ele conta a história de Israel novamente, mas a argumentação dele passa por 3 pontos. Olha, primeiro, Deus levantou homens, levantou Abraão, levantou José, levantou Moisés, para libertar seu povo, mas a sua mensagem foi rejeitada pelos judeus, que nem Jesus. Segundo ponto, Deus constituiu o tabernáculo e o templo como elementos de cultos. Porém, o próprio Deus fala de si mesmo como alguém que não habita em casas feitas por mãos humanas. Isso está lá em Isaías 66. Deus não habita no templo. Então, o templo até que merece respeito, mas o templo não é Deus. E os judeus, ali aqueles judeus colocando o templo no lugar de Deus. Terceiro ponto. E aí é o final da argumentação de Estevão. E é o tiro de misericórdia na argumentação dele. Que os judeus persistem em não guardar a lei, assim como seus antepassados. E por isso eles rejeitam ao Senhor Jesus. 3 pontos da argumentação de Estevão. Então, se vocês relerem e olharem para esses 3 temas, você entende a linha que Estevão segue. E esses 3 temas, às vezes, eles se interlaçam. Antes de acabar o primeiro, ele entra no segundo, e aí ele entra no terceiro, depois que acabou os 2 primeiros. Então, fiquem, assim, guardem esses 3 temas como a estrutura da discussão de Estevão aqui. Agora, sobre cada um desses temas. Primeiro ponto, que Deus levantou homens para libertar o seu povo, mas a sua mensagem foi rejeitada pelos judeus. Os patriarcas, né? Aí eu não estou mencionando os patriarcas como os pais das 12 tribos, mas eu mencionei Abraão, José e Moisés. Esses 3, eles enfrentaram oposição igual Jesus. E os 3 sofreram oposição e perseguição, assim como os apóstolos e a igreja. Então, Estevão faz alguns paralelos aqui que vão apontando para Jesus. Tanto Abraão, como José, como Moisés, na teologia moderna, eles são apontados como tipos de Cristo. Ou seja, as características da história de cada um desses caras se assemelham em algum ponto à história do nosso Senhor Jesus. Por exemplo, Moisés é o libertador do povo, Jesus é o libertador do povo. José salvou o povo da fome, Jesus é o pão da vida. Tá? Então tem vários pontos aqui, vários paralelos que você consegue encontrar na história de cada um deles com a história de Jesus, e por isso eles são chamados de tipos de Cristo. Eles tipificam o nosso Senhor Jesus no seu ministério terreno. Agora, continuando falando do tema 2 aqui, que Deus constituiu o tabernáculo e o templo como elementos de culto, mas ele não habita em nenhum dos 2. Frase de John Stott, do comentário dele sobre Atos. Se Deus realmente possui uma casa aqui na terra, então ela está no povo no qual vive. Não é no templo, mas é no seu povo. Vocês e eu. Nós somos o templo. Segundo ponto ali. Se o templo não é mais, nesse novo período que nós vivemos, se o templo não é mais um elemento central do culto a Deus, não faz sentido a igreja estar concentrada em Jerusalém. A igreja se reunia diariamente. Quem fez a prova? No Pórtico de Salomão. Minha aluna, nota 10. Se reunia no Pórtico de Salomão. Quem colocou de casa em casa, fez outra prova. Tá?
é a prova sobre Atos 20, lá para frente, tá? Aqui, sobre Atos de 1 a 6, eles se reuniam no Pórtico de Salomão. Olha, não faz mais sentido a igreja estar ancorada em Jerusalém. Nós vivemos um novo período. E a igreja foi inaugurada nesse novo período de dispersão de Jerusalém, de saída de Jerusalém, pelo cara cuja morte resultou nessa dispersão, que foi Estevão. E olha só, a história de Abraão começou lá na Mesopotâmia, lá em Ur dos caldeus. E aí ele veio até a Terra Prometida, passou por um monte de lugar. José, o clímax da história de José é no Egito. E aí depois ele ficou lá, morreu e tudo. Então isso aí foi algo que aconteceu em outros lugares. Moisés viveu no deserto, viveu no Egito, trouxe o povo até a beiradinha de Canaã e pá, morreu. Então, esses três viveram em outros lugares para os quais não faz sentido algum falar de centralidade do templo, assim como os judeus estavam alegando ali. E a dispersão da igreja se inicia logo após o martírio de Estevão. Eu poderia dizer ironicamente, mas não é ironicamente, é o plano do nosso Senhor que fosse assim. Terceiro ponto. Aí sim, é o final aqui, é Estevão rasgando para cima do pessoal do Sinédrio. Os judeus persistem em não guardar a lei, assim como seus antepassados, e por isso rejeitam ao Senhor Jesus. Estevão estava ali porque ele estava sendo acusado. E ele acabou o seu discurso de defesa acusando de volta os seus acusadores. Isso é corajoso, para dizer o mínimo, né? Acusou eles de serem resistentes ao Espírito Santo, traidores, assassinos de Jesus e desobedientes à lei. E ele explicou no versículo 37, para que fique claro, vou ler o 37 aqui. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Que profeta é esse? Jesus. Quem rejeita Moisés, rejeita Jesus, cuja vinda foi profetizada por Moisés. Então, Estevão, ele descreve a história do Israel de ontem e de hoje como uma história só. Ele vem no fluxo falando de Abraão, fala de José, fala de Moisés, fala do templo, fala do pecado dos judeus de não obedecer à lei, e ele conclui fazendo a ponte de que Jesus ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Então, essa nossa história é uma continuação, não é uma quebra na história de que o Antigo Testamento para cá, o Novo Testamento para cá. Nossa história continua, o Antigo Testamento inteiro fala de Jesus. E os mesmos profetas que foram perseguidos, assim como Jesus, falavam desse Jesus que também foi perseguido. E os filhos desses profetas, os filhos desses patriarcas, traíram Jesus, mataram Jesus, e eles que são dignos, eles que são passíveis de acusação. Agora eu já estou acabando aqui, dos 54 ao 60, eu vou ler aqui com os irmãos. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. O pessoal do Sinédrio estava assim, tá? Brabos. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. De Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Eu vou ler o comecinho do 8. E Saulo consentia na sua morte. O pessoal do Sinédrio, a turma que estava ouvindo Estevão, ficou doido, ficou brabo, que só a peste, ficou brabo, rilhavam os dentes, rangindo os dentes de raiva.
E os 55 e 56 falam que na hora que Estevão, ali naquela situação de perigo, ele olhou para o céu. E na hora que ele olhou para o céu, ele teve uma visão concedida pelo Espírito Santo. Ele viu Deus Pai e Jesus Cristo em pé, à sua direita. Aí, às vezes, alguém pergunta, onde está Jesus? A Bíblia fala que está à direita do Pai. Ah, é? Você fala que crê assim, né? Que Jesus está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, né? Conforme diz o credo. Então é fácil, a localização geográfica de Jesus é essa. À direita do Pai. Onde está o Pai? Calma, mistério, gente. Aí vocês estão querendo demais para um domingo de manhã, tá? Estevão foi atacado logo em seguida a descrever verbalmente essa visão. Na hora que ele fez essa descrição, a turma atacou ele, arrastaram ele para fora da cidade e colocaram ele para ser apedrejado, conforme o entendimento deles do que devia se cumprir de Levítico. Eles achavam que Estevão estava blasfemando. Na verdade, estavam cegos de pecado. Versículo 58b, que é a segunda parte do 58, fala: as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Provavelmente Saulo era membro do Sinédrio, tá? Quando fala que Saulo consentia na sua morte, né? Se você for ver, por exemplo, Atos 26:10, Paulo está discursando diante do rei Agripa, e aí ele fala, e eu sempre votava contra os cristãos. Peraí, se ele está votando, é um conselho que vota. Qual é o conselho que vota? O Sinédrio. Provavelmente Saulo foi membro do Sinédrio, tá? Então isso é uma interpretação comum, tá joia? Para acabarmos de aprender com o exemplo de Estevão aqui, com a Bíblia na cara, a gente fala aqui, olha só, versículos 59 e 60. Na sua última oração, ele pede por misericórdia por aqueles que estavam matando ele. Imagina que você vai ser morto, digamos que você está ameaçado de morte, você vai ser morto e você está orando por aqueles que estão te ameaçando, orando por aqueles que estão para disparar o gatilho contra você. Estevão, naquela hora, orou por essas pessoas. Então, o que nós vemos aqui na morte de Estevão? Coragem. Ele não estremeceu. Continuou pregando o evangelho até o fim. Ele aproveitou a última oportunidade da sua vida para evangelizar. Revelou a sua visão de Cristo como alguém que está ao lado do Pai. Não é como alguém que está. Ele de fato está. E Estevão anunciou isso. E para você ver o poder desse testemunho de Estevão, foi o primeiro testemunho que Saulo presenciou. 3 capítulos depois, Saulo está se convertendo. E olha, o poder estratégico da morte de Estevão para a igreja. Se hoje nós estamos aqui, é porque a igreja se espalhou num determinado momento, e o momento desse espalhamento a partir de Jerusalém é por conta da morte de Estevão. Agradeça a Deus pela vida de Estevão. Porque Atos 8, de 1 a 4, que é texto da próxima aula, vocês vão ver que a igreja começou a se espalhar, a perseguição começou a vir feroz para cima da igreja. Por último, ainda testemunhando vivamente a transformação que Jesus operou na sua vida, Estevão exerceu a compaixão na sua última oração e orou por seus agressores, em vez de pedir por vingança. Acabando. A gente não sabe muito sobre Estevão, ele aparece no começo do capítulo 6, ele morre no final do capítulo 7. Ninguém fala quem é o pai dele, quem é a mãe dele, qual era a profissão dele, só fala que ele era diácono. E é um testemunho poderoso, cuidadosamente retratado por Lucas, que separou 2 capítulos para falar dele. O martírio de Estevão é um marco do início do anúncio do evangelho pelo mundo. E essa frase do Stott é para acabar a aula.
Deus usou o testemunho de Estevão em palavras e em obras, na vida e na morte, para promover a missão da igreja. O que nós aprendemos com a vida de Estevão, pessoal? Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, Pai, que tu nos dês a chance de meditarmos no testemunho de Estevão ao longo desta semana. Ensina-nos, ó Pai, como agirmos de forma mais corajosa, de evangelizarmos com mais ousadia, de procurarmos conhecer mais a respeito da palavra de Deus para que ensinemos aos outros, e que nós sejamos capazes de exercer compaixão pelos outros nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom domingo.